Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre aquecimento e no final deste vídeo eu quero garantir que tu nunca mais vais começar um treino de musculação, nunca mais vais começar o teu treino no ginásio despreparado e confia em mim, o aquecimento para o treino de musculação é muito mais importante do que se costuma pensar. Normalmente ele é muito banalizado, mas vais perceber o quanto ele pode impactar positivamente o teu treino e consequentemente vai impactar também os teus resultados. Antes de começar, não te esqueças de deixar aqui o gosto no vídeo, dá sempre aquela força e subscrever o canal se ainda não o fizeste. E se fizeres compras na Prozis, utiliza o cupom ZEMOTA, também é o único patrocinador aqui do canal e ajuda-me a trazer mais conteúdo todas as semanas. Passando à frente, hoje vamos então falar sobre como é que tu podes realmente potenciar o teu treino de musculação através de um aquecimento de elite. E acredita, isto é mesmo muito importante, não é só sobre diminuir a probabilidade de lesão, vai também fazer com que tu consigas tornar cada série, cada repetição que fazes no teu treino muito mais produtiva desde o minuto 1. Portanto, este pode ser também um daqueles pontos que vai fazer com que tu não precises treinar tanto para ter um resultado incrível. Bom, para isso e para passarmos por cima de todo este conteúdo, hoje vamos falar aqui sobre alguns tópicos. Em primeiro lugar, qual é que é realmente a importância do aquecimento. Depois vamos falar sobre a componente cardiovascular do aquecimento, os alongamentos estáticos, a seguir alongamentos dinâmicos e rotações. Depois vamos falar sobre as séries de trabalho e é aqui que a coisa vai ficar séria. Ainda vamos falar sobre a duração do aquecimento e depois, por fim, um resumo e aplicabilidade prática. Portanto, como é que tu podes pegar em todos estes fatores e fazer uma transferência na prática para o teu aquecimento. Vamos começar por falar aqui sobre a importância e eu sei que toda a vida te disseram que o aquecimento serve para uma única coisa, que é não te lesionares, diminuir a probabilidade de lesão. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, andam a enganar-te há muito tempo. Claro que sim, o aquecimento é importante, claro que ele vai preparar o teu corpo para o esforço, mas não é só sobre isso. Em primeiro lugar, a lesão é uma coisa muito complexa e não é por tu aqueceres que estás automaticamente a diminuir a probabilidade de lesão, ok? Mas, assumindo isso como um ponto importante, nós temos que perceber aqui que existem 1001 formas de nós chegarmos ao mesmo objetivo, por assim dizer. Portanto, aqui na parte da lesão, isto não é assim um ponto direto de tu aqueces, não te lesionas. Tu não aqueces, tens uma probabilidade de lesão muito maior. Portanto, nós temos aqui algo muito mais multifatorial e mesmo o aquecimento em si, ele serve para muito mais do que esta preparação para o exercício e esta diminuição da probabilidade de lesão. Então, em primeiro lugar, tu aqui vais conseguir aumentar a tua temperatura corporal, vais conseguir levar mais sangue para o músculo, portanto, transportando também ali oxigênio, vais conseguir ganhar elasticidade muscular e meio que vais habituar os teus músculos e as tuas articulações àquela sobrecarga específica, não é? Portanto, nós no nosso dia-a-dia, claro que temos alguma sobrecarga nas nossas articulações, mas nunca é algo numa dimensão tão grande e de forma tão direta como num treino de musculação. Todos estes pontos que eu falei são pontos que vão fazer o quê? Com que o teu corpo, no fundo, esteja mais preparado para depois suportar uma carga exigente e fazer aquelas séries que nós sabemos que têm que ser feitas de forma produtiva, até perto da falha, lá está, sem que ocorra uma lesão, mas também de forma produtiva, como eu falei. Portanto, isto é muito importante, mas não significa que seja realmente a única função do aquecimento, esta parte da preparação para o treino e da diminuição da probabilidade de lesão, porque realmente existe aqui uma segunda função, por assim dizer, que não é secundária, ok? Que é a potenciação do teu treino, como eu falei lá no início do vídeo. E aqui, um bom aquecimento pode mesmo potenciar a tua performance por duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, melhor preparação mental para levantar cargas. Nós já sabemos que existe esta associação entre a tua capacidade mental, o quão pronto tu te sentes naquele momento para fazer uma série, e depois também pela pré-ativação muscular, que depois vai trazer maior produção de força. Então, isto pode parecer pouco, mas se juntarmos estas duas questões, basicamente isto vai fazer com que o teu treino seja mais produtivo, porque vais ter mais força, vais ser capaz de exercer mais esforço e mentalmente também vais ser capaz de ir mais longe nas tuas séries. Portanto, isto vai obviamente resultar aqui num melhor estímulo. E acredita em mim, isto faz toda a diferença no teu treino, porque sem um bom aquecimento, o que vai acontecer é que as tuas primeiras séries não são produtivas. Se tu não fazes um bom aquecimento, as tuas primeiras séries de trabalho vão ser o aquecimento, ok? Então, um bom aquecimento torna-se win-win. Todos os lados ganham, que é, aumenta a segurança do teu treino, mas também aumenta a produtividade e, portanto, provavelmente vai fazer com que consigas ter treinos mais curtos, mas mais produtivos, ok? Agora,
a grande questão que se coloca é, mas afinal, como é que eu faço este aquecimento eficiente, não é? É só cardio, é cardio com carga, como é que é? Vamos começar pela componente cardiovascular. Talvez esta seja a forma mais comum de se aquecer antes do treino, mas deixa-me dizer-te que nem por isso é que faz mais sentido. Claro que tu podes chegar ao ginásio e ir 10 minutos para a passadeira antes do treino, desde que não faças nada de alta exigência, para não haver aqui grande desgaste a nível de tudo o que são as tuas capacidades naquele momento, e mesmo ali nós temos basicamente uma reserva de energia, de forma assim muito simples, que vai sendo investida ao longo do treino. E se nós começarmos a fazer logo, por exemplo, um treino de alta intensidade na passadeira, grande parte dessa energia já está a ser gasta. Então não é boa ideia fazê-lo. Agora, se for algo, uma caminhada tranquila, só para aumentar um bocadinho a temperatura corporal, é super tranquilo. Agora, a verdade é que isto também é algo que pode ser obtido através das outras componentes do aquecimento que nós vamos falar. E a meu ver, isto é pessoal, ok? Se eu puder poupar 10 minutos no ginásio, eu vou ficar contente. Portanto, se eu puder passar menos 10 minutos, se calhar 4 ou 5 vezes por semana no ginásio, estamos a falar de 1 hora extra que eu vou ter. Então, aí, se é dispensável, eu não faço. Agora, se realmente tu sentes que vens muito estressado do teu dia-a-dia e ter ali aquele bocadinho na passadeira ou na elíptica, ou o que tu preferires, faz que consigas entrar naquele modo de treino, de concentração, então tudo bem, podes aplicá-lo no teu treino e neste caso específico no teu aquecimento, sem qualquer tipo de problema. Depois, outra coisa que se vê bastante numa fase de aquecimento são os alongamentos estáticos, ok? Portanto, aqueles alongamentos que são feitos sem movimento. E eu prometo que vou trazer aqui as verdadeiras formas úteis de aquecer, mas os alongamentos estáticos nem por isso entram nesse campo, ok? Os alongamentos estáticos vão-te permitir sim aumentar a mobilidade articular de forma aguda, ou seja, maioritariamente naquele momento. E isso pode parecer um benefício porque te diz que vais conseguir treinar em maiores amplitudes, mas no fundo, a não ser que tenhas graves limitações a este nível de amplitude, tu vais estar a expor os teus músculos e as tuas articulações a alongamentos sobre carga que não te são naturais, ok? E isto à partida não te vai trazer nenhum problema. Eu não quero dizer que se fizeres isso te vais aleijar, mas também não me parece algo inteligente de se fazer. Portanto, o ideal é sempre nós trabalharmos em algo que é constante e que nos vai trazer uma recompensa ao longo do tempo. Então, esta parte dos alongamentos estáticos parece não ser assim tão importante e depois, para além desta questão da mobilidade ou da flexibilidade que nos vai trazer de forma aguda, pode ainda trazer aqui alguma fadiga específica aos músculos. Porquê? Se nós pensarmos estar a fazer um alongamento sobre carga em qualquer músculo, vai trazer fadiga, ok? E até já foi demonstrado que pode trazer alguma hipertrofia só a fase de alongamento. Então aí, estarmos a fazer alongamentos estáticos pode sim trazer esta fadiga e até diminuir um bocadinho a nossa capacidade de produção de força. Claro que isto só vai acontecer se tu alongares de forma realmente exaustiva. Se te sentes bem, mais uma vez, a fazer uns alongamentos estáticos, that's on you, tudo bem, a partir disto não te vai estragar o treino. O que eu não quero que tu penses é que, se eu fizer 10 minutos de passadeira e alongar bem antes do treino, vou ter um treino incrivelmente bom. Não vai acontecer, ok? Agora, chegamos ao nível onde as coisas começam a ficar interessantes, especialmente se ainda não tiveres feito nada de aquecimento, que são os alongamentos dinâmicos e as rotações. Elas meio que vão trazer aqui uma mistura dos benefícios dos alongamentos estáticos e do cardio, porque vão preparar-te fisicamente, vão preparar os teus músculos fisicamente para serem tensionados de forma mais segura, portanto, para suportarem uma carga, visto que já ali já está a ser imposta, de certa forma, alguma tensão em toda a amplitude articular. Portanto, a ideia das rotações e dos alongamentos dinâmicos é que tu consigas trabalhar também nos teus alongamentos, nas tuas amplitudes máximas. Portanto, meio que preparando aqui toda a parte muscular e articular para depois haver também esta sobrecarga. Claro que, à partida, existem as rotações que podem ser feitas com elásticos ou nos cabos, já colocam, sim, alguma tensão, alguma sobrecarga, mas isto nunca vai ser comparável àquilo que vai ser depois o teu treino. Agora, é importante perceber que mesmo esta parte mais dinâmica não deve ser a componente principal ou a mais importante para preparar os teus músculos para o treino. Eu digo isto porquê? Porque, se calhar há 5 anos atrás, toda a gente pensava o alongamento tem que ser na passadeira e depois alongamentos. Aliás, o aquecimento tem que ser na passadeira e depois alongamentos estáticos. Começou-se a quebrar esses mitos e começou-se a falar mais dos dinâmicos. Excelente. Estamos a subir de graus. Só que aí o que começou a acontecer é que eu chego ao ginásio e eu vejo pessoas a passar 10, 15, 20 minutos ali. Roda, 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 roda.
3 séries de rotações, depois para a frente, depois para trás, depois para cima. Tu tens sequer capacidade de treinar com tanta intensidade ou tanto esforço que precisas de um aquecimento dinâmico assim tão exaustivo? Eu acredito que 99% das pessoas não precisa. Claro que se és um powerlifter, claro que se vais treinar com cargas máximas, tens de ter provavelmente uma atenção maior nesse sentido, mas ainda assim continuo a considerar que esta não é a componente principal. E agora sim nós vamos falar do ouro, porque eu não estou aqui só para dizer o que é que não é principal, eu estou aqui para trazer também o que é o ouro e foi por isso que ficou para o fim. E eu arrisco-me a dizer que se tu não tens muito tempo para treinar, se tu tens que chegar ao ginásio, tens 45 minutos para treinar e já tens que estar no balneário a tomar banho, então se só puderes investir numa das vertentes de aquecimento que falamos aqui, séries de trabalho. Ok? Se tu tens que cortar tempo, estar a perder logo 5 ou 10 minutos na passadeira, mais alongamentos, isto não vai ser inteligente, ok? Eu sei que isto pode parecer arriscado, começar logo a pegar em carga, mas lembra-te que nós vamos começar a pegar em carga de forma consciente e de forma progressiva. É isso que eu te quero trazer aqui. Então, as séries de aquecimento trazem todos os benefícios que nós queremos de um aquecimento no geral. Em primeiro lugar, aumentam a tua temperatura corporal, por motivos óbvios, não é? Basta começares a mexer, a tua temperatura corporal já vai aumentar. Tensionam os músculos e as articulações que vão ser treinados numa amplitude máxima e específica ao movimento, porque se eu vou começar a fazer agachamentos, as minhas séries de aquecimento vão ser séries de agachamento, portanto não há nada mais específico que isto. Permitem-te iniciar uma preparação mental também e vais perceber que as séries de aquecimento podem escalar até um desafio relativamente grande e aumentam a tua capacidade de produzir força. Isto é inegável. Então, percebes aqui que as séries de trabalho são tudo de bom e eu acredito que esta devia ser considerada a parte obrigatória do teu aquecimento, porque não te vai só preparar física e mentalmente para as séries, mas vai também fazer com que elas sejam realmente mais produtivas. E isto é real, isto não é mimimi da teoria. Eu comecei-me a perceber muito disto quando eu comecei a trabalhar com mais alunos e ter reportes de pessoas diferentes, porque havia muitas pessoas que me diziam assim: Zé, eu da primeira para a segunda carga eu aumento a carga, da primeira para a segunda série eu aumento a carga ou aumento as repetições, porque eu sinto que a primeira série é assim um bocado estranha, ainda não estou a conseguir exercer muita força, ou não me sinto tão forte. Porquê? Porque não aqueciam direito. Assim que os aquecimentos são feitos direito, com séries de aquecimento progressivas, isto era dissipado. A primeira série era sempre a que era mais potenciada, aquela que tinha mais força, aquela que tinha melhor performance. E é isto que faz sentido, não é? Se nós pensarmos, claro que as nossas primeiras séries são sempre as que nós temos mais força, mais recursos, mais reservas, mais energia no geral. Portanto, isto pode ser realmente aqui algo muito importante tu adicionares ao teu treino, se não queres estar a desperdiçar sempre ali as primeiras, segundas séries de trabalho. Por isso é que há muita gente que diz: eu se fizer menos de 3 ou 4 séries, parece que nem fiz nada, porque realmente a primeira e a segunda parecem um aquecimento. Isto pode ser comatado com boas séries de aquecimento. Então, como é que nós vamos fazer isto? Não existe aqui uma fórmula certa, mas por norma, movimentos mais pesados ou mais compostos, 3 a 4 séries de trabalho. Movimentos mais leves ou mais isolados, 2 a 3 séries de trabalho. Isto se falarmos de movimentos principais. Ok? Portanto, o primeiro exercício que tu fazes para o músculo no treino. Se falarmos de movimentos secundários, portanto, vamos dizer que começaste com agachamento e a seguir vais fazer cadeira extensora, leg extension. Isto é um movimento secundário porque já treinaste os teus quadríceps. Ok? Então aqui 1 a 2 séries de aquecimento à partida é suficiente para depois passares às séries de trabalho. Portanto, basicamente aqui a ideia é: quanto maior a exigência do exercício, melhor deve ser a preparação para o mesmo. Portanto, melhor deve ser o aquecimento. Portanto, se vais fazer um agachamento com 120 kg, vais precisar de mais séries de aquecimento do que se vais fazer um lateral raise com 5 kg. Ok? Portanto, isto é meio óbvio. Agora, na prática, eu quero trazer aqui um exemplo prático de como é que tu podes utilizar as tuas séries de aquecimento e vamos utilizar o agachamento com 120 kg. Acho que é um exercício que quase toda a gente faz. E claro que depois consegues aplicar mais ou menos aqui a ideia a todos os outros exercícios. Portanto, vamos dizer que tu vais fazer 120 kg de agachamento para mais ou menos 10 repetições. Então tu vais começar com a primeira série com 40 kg. Isto é super leve. Mas já são 10 kg de cada lado. Mas tu consegues fazer 120. Se tu consegues fazer 120, 40 é mais ou menos 30% da tua carga de trabalho. Portanto, é super leve e vais fazer mais ou menos 10 repetições. Importante no aquecimento, especialmente no aquecimento, aproveita para controlar bem a carga, chega lá abaixo, faz uma pausa, ok? Portanto, explora toda a amplitude. Série 2, vais fazer 70 kg para 8 repetições. Isto são mais ou menos 60% da tua carga de trabalho, ok?
Aqui eu não estou a fazer as contas certas, mas só para terem uma ideia também da percentagem para depois conseguirem fazer com as vossas cargas. Série 3, vais fazer 100 kg, portanto isto já é muito perto, cerca de 80% da tua carga de trabalho, mas só vais fazer 4 repetições. E a última série vai ser uma série de potenciação. Vamos utilizar ali os 120 kg, portanto já é a nossa carga de trabalho, ou muito perto disso, cerca de 100%, e vais fazer apenas 1 a 2 repetições, ok? Lembrando que estas séries não são de todo exigentes. Mesmo aquela série, a série 4 que eu falei, a série de potenciação, onde tu vais utilizar a tua carga máxima, tu vais estar a fazer 1 ou 2 repetições, quando na verdade tu consegues fazer 10 ou mais. Então isto é um esforço que não é considerável. Estas séries não te vão gerar aqui muito cansaço ou muita fadiga, ok? Depois, repara que vais começar com uma carga bem leve, 30% da tua carga máxima é bem leve, e a partir daí tu vais escalando para gerar habituação e potenciar os teus músculos a produzir mais força à medida que diminuis as repetições. Isto para quê? Mais uma vez, para que as coisas não sejam tão exigentes assim, ok? Estas percentagens não são mágicas, como eu falei, tu podes até fazer só 3 séries, por exemplo, com 40%, 70% e 90% depois para potenciação, ou num exercício muito leve, vamos dizer que por alguma razão tu começas o teu treino com os lateral raise, que vais fazer aqui com 10 kg, halteres de 10 kg. Podes fazer a primeira série, se calhar, com 3 ou 4 kg, que é algo relativamente leve, ali 30%, 40%, fazes 10 repetições bem lentas. Uma segunda série com 7 ou 8 kg, fazes 5 repetições e já está tudo bem, podes começar com as séries de trabalho, ok? Então aqui realmente não existe uma folha que eu te possa dizer, olha, este exercício são X repetições, X séries, com X percentagem de carga. O que interessa aqui é que tu percebas realmente qual é que é a lógica por trás do aquecimento. Mas basicamente, quanto menor a exigência, menor à partida também é aqui a preparação necessária, ok? Depois, quanto aos movimentos secundários, como eu falei, são aqueles exercícios que nós fazemos com o músculo já treinado, ou seja, por exemplo, se já fizeste agachamento, ou se vais fazer a cadeira extensora, a cadeira extensora é o teu movimento secundário, então, basicamente tu chegas a esse movimento secundário e os teus quadríceps já estão mais que antes. O perigo de lesão é mínimo, ok? Basicamente não existe. Agora, eu sou muito fã de nós fazermos aqui uma série de potenciação, uma série de ativação. Eu sei que tudo isto são palavras muito duvidosas e cinzentas, pouco me importa como é que tu lhes vais chamar. Qual é que é o objetivo? Basicamente, tu pegares e fazeres uma série que faça com que tu, naquele padrão de movimento específico, sintas os músculos a trabalhar melhor. Ou seja, tu fizeste um agachamento, tu já treinaste quadríceps, correto, mas tu não fizeste uma cadeira extensora. A cadeira extensora tem um padrão de movimento diferente, tem uma resistência completamente diferente, ok? Então, isto acaba por trazer aqui um recrutamento melhor. Não existe imensa literatura a suportar isto, nem sequer sei se existe, isto é apenas a minha experiência prática. E eu gosto muito de fazer aqui a distinção entre o que é ciência e o que é um facto, e aquilo que são os meus métodos e aquilo que eu gosto de fazer, ok? Então, eu gosto sempre de fazer pelo menos uma série, normalmente é mesmo só uma, que eu chamo de potenciação ou ativação, ali com 50% a 70% da carga que vou usar, portanto, já não é algo muito leve, faço ali 5, 8 repetições e, ok, vou-me sentir muito mais preparado depois para começar a primeira série de trabalho, ok? Agora, com isto tudo, eu sei o que é que vai na tua cabeça, que é, fogo, isto vai-me demorar imenso tempo. Estás-me a falar de poupar tempo no ginásio, mas este aquecimento vai-me demorar o quê? Meia hora? Eu vou perder meia hora sem aquecimento? Claro que isso não é verdade, ok? Apesar desta explicação ser meio longa e eu estou a falar aqui de não sei quantas séries para todos os exercícios, eu diria que no máximo dos máximos, em 10 minutos tu tens todo o aquecimento feito, incluindo aqui 3 a 4 séries de aquecimento, ok? Isto acontece porque, como eu já sugeri, tu podes saltar a parte cardiovascular, que por norma são logo 10 minutos investidos na passadeira, podes saltar os aquecimentos estáticos. Depois, se calhar 2, 3 minutos vão ser investidos em rotações, alongamentos estáticos e afins, ok? Aliás, alongamentos dinâmicos e afins, ok? Portanto, isto é suficiente, ali cerca de 3 minutos. E por último, as séries de aquecimento. Elas não levam tanto tempo quanto parecem, porque não são séries exigentes. Tu não vais precisar de descansar entre elas. Então, por exemplo, se estás a fazer o agachamento, tu metes 40 kg, fazes a tua primeira série, o tempo de descanso para a segunda é o tempo de tu adicionares a carga. Portanto, metes mais 10 kg de cada lado, vais fazer a segunda. Porque não houve fadiga gerada, não há necessidade de estarmos a descansar 1 ou 2 minutos, ok? Só ali na última série é que eu gosto muito de descansar um pouco para garantir que realmente começa a minha primeira série de trabalho a 100%. Por isso,
Entre séries de aquecimento não há necessidade de descansar, basicamente é só trocar os halteres ou adicionares a carga. Da última série de aquecimento para a primeira série de trabalho, garante que estás a 100%, ok? Para a tua produtividade ser máxima. Portanto, agora aqui um bocadinho de resumo e aplicabilidade prática, que já estamos a chegar ao final do vídeo. Eu penso que neste momento ficou claro o quão importante o teu aquecimento é, não só para diminuir o potencial de lesão, mas também muito importante para potenciar realmente o teu treino, a tua performance. Quanto é que tu consegues tirar de cada série? Por um investimento de 10 minutos, tu consegues aqui um bocadinho o melhor dos dois mundos, portanto, menos lesão, mais produtividade de treino. Portanto, nunca penses que aquecer é inútil. Estás literalmente a abdicar de resultados por um investimento mesmo muito pequeno. 10 minutos às vezes é aquele tempo que tu ficas à conversa à saída do balneário, ok? Então, considera isso. Portanto, ganha juízo, começa a aquecer da forma certa. Em primeiro lugar, cardio. Não é preciso fazer. Se te sentes bem, tudo ok. Faz 5, 10 minutos de passadeira, mas se tens o tempo limitado, era a primeira coisa que eu deixaria de lado. Alongamentos dinâmicos e rotações. Procurar aqui uma rotina específica para preparar os teus músculos que vais... os músculos que vais treinar, acima de tudo, não é? Tipo, se vais, se calhar, treinar inferiores maioritariamente, não faz muito sentido estás a fazer rotações de ombro. Claro que sim, o ombro vai ser tensionado porque tens que agarrar a barra. Ok, há esse pormenor. Se és mais avançado, tu já sabes isso. Mas, a meu ver, isso é algo que depois vai ser colmatado nas séries de trabalho. Em terceiro lugar, séries de trabalho. Aplicas aquela estratégia que eu te falei anteriormente e vais-te preparar, sem dúvida, da melhor forma possível, ok? E com isto, eu meto tipo as minhas mãos no fogo por pouca coisa, mas tenho a certeza que se tu não aqueces bem, se tu não usas bem as séries de aquecimento progressivas, os teus treinos vão melhorar muito e vais sentir uma maior produtividade desde a primeira série, ok? Neste momento já tens aqui ferramentas para o fazer, portanto é meter em prática e ir aperfeiçoando. Chegamos então aqui ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por teres assistido até ao final. Alguma dúvida que tenhas podes deixar nos comentários, estou sempre atento para vos tentar ajudar. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de fazê-lo e vemos então no próximo vídeo.